Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula IC e nessa quinta aula da nossa sequência sobre a utilização de gráficos dentro dos User Forms, nós vamos completar aquele carrossel de gráficos que nós iniciamos na aula passada e também vamos dar início ao projeto dessa sequência. Lembrando, essa é uma sequência de 10 aulas, essa já é a aula 5. Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e assistir todas as nossas aulas. Vale muito a pena. Nós estamos falando sobre como criar gráficos lá no Excel, quando você utiliza cada tipo de gráfico e como você pode aplicar esses gráficos dentro dos seus user forms sem ter aí o problema de demora, bugs e coisas do tipo. Inclusive, estou resolvendo com vocês aqui alguns bugs que são comuns para evitar que você tenha problemas aí no seu projeto. Bom, então, bora lá para o Excel para a gente poder dar sequência a essas nossas aulas. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Esse é o formulário, né, que a gente criou aí na aula passada, então a gente deixou ele assim. A gente criou esses dois botõezinhos, né, e lá eu ensinei vocês como usar o Image List para inserir os ícones aqui dos botões, e aí vocês viram, né, que a gente consegue colocar quantos ícones vocês quiserem aí dentro do Image List, o que traz uma flexibilidade muito boa, porque com a estratégia que a gente fez na aula passada, vocês conseguem entregar um projeto, por exemplo, para um cliente, né, ou manter ele lá na tua empresa, enfim, passar para um outro computador, ou coisa do tipo, sem você precisar passar as imagens, porque as imagens elas já estão dentro do documento. E aí o próprio VBA vai fazer o papel de salvar isso no computador da pessoa, importar isso para o Image List e depois já excluir isso também no computador da pessoa para não ficar nenhuma sujeira lá, né? E assim a gente percebeu também que existe aquele bugzinho, né, de imagem que a gente viu sem aquela tratativa que a gente fez, né, de mexer o zoom de planilha dos ícones, né? Vocês perceberam que ele não estava carregando aqui as imagens. Aí a gente fez uma mudança lá, colocando aquele Active Windows Zoom igual a 10, depois Active Windows Zoom igual a 100, né, que dá aquela piscada na tela, fazendo com que ele consiga colocar aqui os botões, os ícones como a gente precisa. Beleza? Bom, por onde vai começar essa aula? Agora chegou o momento da gente colocar o gráfico aqui nesse image, né? Então, como que eu vou fazer para subir esse gráfico para cá? Vai ser basicamente a mesma estrutura que a gente usou na aula 1 dessa sequência de gráficos no user form, tá? O que eu vou fazer de diferente? Eu vou colocar aqui algumas tratativas com relação a isso também, para que você evite aí ter bugs com relação aos tamanhos das suas imagens, né? Então, para que ele não fique muito pequeno, muito grande, e também para que ele não dê aquele mesmo bug de não carregar aí a imagem do teu gráfico, tá? Então, a gente vai resolver essas duas questões já inserindo ele aqui. Depois disso, a gente vai fazer com que esses botões consigam trocar o gráfico aqui. Então, nessa minha planilha eu tenho 3 gráficos, tá? E minha proposta é, toda vez que eu clicar aqui no botão, ele avance ou recue ali, como se fosse um carrossel de gráficos, que fica bem legal. Lógico, aqui eu não estou tentando deixar bonito, né? Não estou me preocupando em fazer com que fique com uma cara legal, coisa do tipo, não. É para mostrar a ferramenta, a estratégia, uma técnica aí para vocês, né? Que pode provavelmente aí trazer um benefício legal para vocês, beleza? Bom, então como que eu vou fazer isso? Como que eu coloco, né, o gráfico aqui nesse image para a gente começar o trabalho? Aqui no meu user form, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, esse meu image, então ele já tem um nome, né, que é o nosso image gr, tá? Então, aqui na minha guia de gráficos, eu também tenho que dar nome para os gráficos, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, olha, o gráfico 1, eu vou chamar ele de gr1, ok? Percebe que eu estou colocando aqui, olha, gr underline, que é um padrão que eu estou usando, tá? E só uma numeração, tudo bem? Então vai ser o gr1, eu vou chamar esse daqui, olha, de gr2, e depois disso vou chamar aqui o gr3, tá? Então o truque que eu vou usar aqui depende justamente que você tenha o mesmo padrão e vá contando ali de 1 até o seu último gráfico, tá? Poxa, Lucas, então poderia ter deixado como estava já, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3? Poderia. Nessa estratégia aqui também funciona. Eu estou colocando aqui como GR, porque é um padrão que eu costumo utilizar e eu vivo falando para vocês. Eu prezo muito pela padronização do trabalho. Tudo bem? Então, com isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha,
você vai mostrar, toda vez que abrir o gráfico, você vai mostrar esse GR1, ok? Então ele vai ser o primeiro que eu vou colocar lá na imagem. Depois, quando a pessoa clicar naqueles botões, ele vai mudar para o 2, para o 3 ou para o 4, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro do meu módulo do UserForm, tá? Quando ele chama esse ATIL, eu também vou querer agora que ele chame um AT, né? Então eu vou criar uma outra sub aqui no final, que vai ser a sub AT_GR, de atualização de gráfico, ok? Eu vou deixar ele com bastante espaço aqui para ficar mais no meio da tela. Deixa eu beber uma água aqui, minha garganta já está falhando. Pronto, bora lá. E o que eu vou precisar aqui para poder atualizar esses gráficos, tá? Como sempre, eu vou começar com as minhas variáveis. E a primeira variável que eu preciso é uma variável que selecione aquele gráfico lá na tela. Então, eu vou começar aqui com dim_ch_as_chart, tá? Então, eu já começo com ela porque ela vai ser realmente o gráfico lá no Excel, tudo bem? Depois disso, eu vou precisar de um caminho para poder salvar a imagem do gráfico e depois importar ela no meu image. Então, eu vou chamar dim_phasString, ok? Então, lembrando, o caminho ele é sempre um texto, por isso que eu estou usando aqui string, tá? Feito isso, eu vou setar essa minha variável ch, tá? Então, set ch igual aqui pl, né? E aí se eu pegar aqui, olha, a minha planilha de gráficos, ela se chama pl gráficos, tá? Então, pl gráficos ponto, tá? Shapes. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu preciso dar um nome para esse shape, tá? Então qual que é o nome que eu dei lá pro gráfico, né? Eu chamei ele de gr_1, tá? Então esse é o primeiro gráfico que eu quero chamar aqui, tudo bem? Depois a gente vai mudar esse pedacinho aqui, mas por enquanto isso daqui já vai funcionar pra gente, ok? Ponto chart. Então eu tô falando para ele o seguinte, olha, agora toda vez que eu falar ch, eu tô falando daquele gráfico 1, aquele primeiro gráfico lá na nossa planilha, tudo bem? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar esse meu chart para um caminho qualquer. E esse meu caminho precisa ser definido. Então, eu vou definir aqui, olha, ph é igual, tá? A VBA ponto. E aqui eu estou usando a mesma estratégia da aula passada, tá? Environ temp, ou seja, vai salvar na pasta de temporários que o VBA já está usando, tá? Ponto tempo. E aí eu vou adicionar aqui, olha, e-comercial para concatenar a informação, a barra invertida, porque eu vou salvar dentro da pasta temp, né? Essa barra invertida serve para isso, né? Para você dizer que você está entrando naquela pasta, digamos assim. E aqui o nome do arquivo, tá? Eu vou chamar ele como gr, ok? Opa, aspas, né? gr.jpg, ok? Lembrando, .jpg é para o formato da imagem, para ficar em JPEG e você conseguir colocar dentro do seu controle depois, tudo bem? Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou exportar esse meu CH para esse caminho, tá? Então, ch.export, deixa eu só colocar aqui maiúsculo para satisfazer o toque, .export. E aí eu vou colocar para onde que eu vou exportar isso, né? E vai ser justamente para meu caminho PH que eu acabei de criar, beleza? Então isso aqui vai criar esse gráfico lá nessa pasta, que é a pasta temp ali do meu computador, que vai ser lá users, o nome lá do seu computador, enfim, apdata e tal. Vai chegar lá no temp e vai salvar essa imagem lá para você. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa imagem dentro do meu controle imagem, né? Então, mi.imgr, que é a minha imagem do gráfico, tá? .picture vai ser igual a load picture, abre parênteses, ph. Então, o que eu estou falando para ele? Carrega, né? Esse load picture carrega a imagem que está lá nesse caminho, que é o caminho ph, que é justamente onde eu acabei de salvar o gráfico. Isso daqui vai colocar o gráfico lá pra gente, tudo bem? Fazendo isso daqui, vocês vão perceber que ele já vai funcionar, tá? Depois a gente vai melhorando isso daqui, mas esse
pedacinho de código aqui é o coração que você precisa para fazer com que a imagem vá parar lá no seu controle de imagem mesmo, como você precisa. Lembrando, a mesma coisa, com algumas adaptações pequenas aí, você consegue usar para fazer fotodinâmica, por exemplo, enfim, outras condições. Você também pode utilizar o seu image list para fazer esse controle, também dá certo, tá? O único detalhe é o tamanho da imagem. Eu estou usando aqui, olha, um L fixo de 50, né, que ficou legal lá para o tamanho do nosso botão, né? Se você for fazer para uma imagem maior, por exemplo, ali para o gráfico, não é uma imagem quadrada, então não ficaria legal esse 50 por 50 aqui, percebe? Então, para você fazer isso, você teria que ter um L que fosse variável, né? Então, essa linha aqui ia ter alguma variável para você mudar esse tamanho, tá? Mas você consegue colocar fotos de tamanhos diferentes dentro do seu image list também, não tem nenhum problema com relação a isso. E aí você pode ir chamando elas, centralizando todas as fotos dentro do seu image list, que vai fazer o seu código ficar mais limpo depois, ok? Eu não vou fazer isso aqui para não gerar essa complicação de precisar ficar mudando esse tamanho, criando variável para isso, tá? Então, só por isso, beleza? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Vou falar para ele o seguinte, né? Call ATGR agora, né? Então agora chama para mim a atualização de gráfico e não vou mexer em mais nada, tá bom? Vamos colocar aqui um de um lado, outro do outro, né? Deixa eu colocar o Excel aqui também do lado, fechar esses carinhas todos e vou colocar uma pausa aqui logo no começo do nosso e-mail da atualização de gráficos para a gente ver isso acontecendo, tá? Então, vou dar aqui um F5, ele já chegou aqui para mim na atualização dos gráficos e o que ele vai fazer? Olha, ele vai setar então o CH, né? Então o setor, vai lá na salvar, criar, né, na verdade, o caminho. Então ele criou lá como C dois pontos, users, Lucas, apdata, local, temp e o nome que eu dei, que é gr.jpg. Então tá certinho, beleza. Depois disso ele já exportou a imagem lá para esse caminho. Agora ele vai colocar essa imagem dentro do nosso controle image e vai concluir. Fazendo isso, agora ele vai fazer as outras configurações lá de botão, né, que a gente já tinha conferido. E aí, olha aí o nosso gráfico, né? Então, o gráfico já foi parar onde precisava, né? Só que ele está esquisitão. Então, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai... lembre-se que eu não me preocupei com os tamanhos das coisas aqui também, tá? No seu projeto, né, você vai deixar isso aqui bonitinho e tudo mais. Mas, o que eu vou fazer aqui de forma bastante grosseira? Eu vou melhorar um pouco esse tamanho aqui usando o zoom, né? Então, eu vou vir aqui, olha, e vou mudar algumas coisas no meu código agora para melhorar aquela questão da imagem, tá? Então, primeira coisa, eu quero que ele comece a limpar essas imagens. Então, eu vou falar para ele, olha, mata, né, esse caminho PH. Então, eu vou vir aqui no final, olha, como a gente fez lá no anterior, tá? Kill PH, ou seja, vai lá nessa pasta e deleta essa imagem. Poxa, Lucas, e se eu esquecer de deletar, o que vai acontecer? Nessa estratégia que a gente está fazendo aqui, ele vai sobregravar a imagem. Por quê? Quando ele chegar aqui no export, né, ele vai perceber, opa, já tem uma imagem lá, então ele vai sobregravar isso automaticamente. Então só ficaria uma foto lá, não vai criar 500 fotos se você rodar 500 vezes, tá? Mas eu particularmente não gosto que fique essa foto lá, então eu uso esse kill aqui justamente para limpar isso, beleza? Primeiro passo. Segundo passo, para a gente poder melhorar aquela questão de imagem, eu vou mudar aqui um pouquinho, olha. Esse with, né, esse me e mgr, eu vou colocar com foco nele. Então, eu vou colocar o if me, né, e vou colocar esse ponto picture aqui para baixo, tá? Porque agora eu vou mudar mais coisas aqui do meu controle de imagem. E como eu coloquei um bloco with, eu vou fechar aqui com end with, ok? Fazendo isso, o que eu vou mudar aqui agora, né? Então, ponto picture size mode, né, vai ser igual. E aí você tem três opções. Tem o mode clip, né? Então é picture size mode clip. O que é o clip? O clip é o padrão. Ele vai trazer a imagem no tamanho real da imagem, que é aquilo que a gente viu agora, né? Então vocês viram que o gráfico é bem menor do que a imagem, então ele ficou pequenininho lá no meio. Você tem aqui, olha, o picture size mode stretch. O que é o stretch? É esticar. Então ele vai fazer a imagem caber, mesmo quebrando as proporções da imagem, que vai ficar bem esquisito se você não tiver um controle bem legal, né? Se a imagem não tiver sido feita para aquilo mesmo.
E tem aqui o zoom, que é o que eu vou usar. O zoom ele vai aumentar a imagem até que ou a altura ou a largura atinja o tamanho do controle. E aí o outro vai faltar um pedacinho, tá? Então ele vai, só que ele não perde as proporções da imagem. Então por isso que eu vou usar ele, tá bom? Beleza, mas vocês vão perceber que ele pode perder qualidade da imagem, tá? Então é porque ele está aumentando ou diminuindo a imagem, né? Nesse caso aumentando. Então ele pode perder a qualidade da imagem. Por isso, quanto mais perto for o tamanho do seu gráfico com o tamanho do seu contorno, melhor, tá? Beleza, só que eu vou fazer um truque aqui, olha. Eu vou colocar aqui já o End With já tá ali, né, na verdade. Zoom. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, olha. Eu vou comentar essa linha que eu acabei de explicar, tá? Que eu acabei de escrever. Você não precisa fazer isso. Isso aqui é só para você entender aí o que vai acontecer. Eu vou vir aqui dentro de gráficos. Percebe que eu estou trabalhando com um zoom aqui, olha, de 85%. Eu vou colocar um zoom bem baixinho, de 10%, que é o mínimo ali, e vou só rodar o código novamente, tá? Então não mudei nada, só mudei o zoom e vou rodar o código novamente. Rodei, olha o tamanho que ficou o gráfico, né? Por quê? O que ele faz aqui, galera, ele acompanha a imagem que você tem lá no Excel. Então alguém vai lá e muda, né, o tamanho da imagem ou coisa do tipo, vai dar problema aqui no seu trabalho, ok? Beleza, agora eu vou vir aqui, olha, por exemplo, e vou dar um zoom bem grande. Vou colocar aqui no meio do gráfico lá, por exemplo, olha, está muito perto agora, está com 355. E vou só rodar o formulário de novo, né? Olha o que aconteceu, cortou o gráfico, olha, ficou gigante ali e ficou cortado, tá? Então você não pode ficar à mercê disso aí no seu código, senão vai dar problema, ok? Aí eu vou rodar assim, colocando aqui o controle zoom, só para você ver o que acontece, tá? Então, ó, tirei aqui o comentário e vou rodar ele desse jeito, tá? Sem fazer nenhuma tratativa antes. Então, olha o que ele fez, ó. Ele fez com que a largura encaixasse e aí a altura não deu, porque ele é mais largo do que alto ali, né? Nas proporções que eu fiz, tá? Então, só que percebe que o texto, olha, não tá muito legal, né? Ele tá um pouquinho... qualidade dele não tá muito boa. Então, porque ele teve que aumentar, teve que reduzir isso, na verdade, né? Se eu fizer o contrário, vim pra cá, tirar o zoom lá, né, deixar o zoom pequenininho e rodar de novo do mesmo jeito, olha o que aconteceu com a imagem, né? Então ficou horrível, não dá pra ver nada. Por quê? Ele pegou aquela imagem que era muito pequenininha e tentou esticar essa imagem até ela caber. Então isso daqui, olha, é totalmente inaceitável. Imagina você entregar um projeto para o seu cliente, né? E o seu cliente recebeu um gráfico desse daqui, né? Só porque ele deu o zoom. E se você não souber que o bug é um zoom, você vai ficar um tempão aí tentando consertar isso, não vai conseguir, fica feio pra caramba aí no seu projeto, tá? Então toma cuidado com isso, beleza? Como que a gente vai consertar então essa situação? A gente vai usar exatamente a mesma saída que a gente fez na aula passada para aqui lidar com o tamanho do ícone, do botão, tá? Então é exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, quando ele vai fazer essa coleta de informações, né, antes dele fazer esse export, antes dele até setar aqui o gráfico, eu vou falar para ele o seguinte, olha, o if pl gráficos, que é a minha planilha, certo? E aí eu vou falar para ele o seguinte, end with aqui no final, tá? E agora eu não preciso desse PL gráficos aqui, porque agora eu estou com foco, né? E eu vou identar ali essa situação. O que eu vou falar para ele? Olha, dá um activate primeiro, né? Então, ponto activate, seleciona essa planilha, isso já vai melhorar ali a questão de imagem, tá? Depois, você pode fazer o seguinte, olha, ponto active window ponto, deve pegar aqui, active window ponto zoom, tá? Sem o ponto aqui no começo, desculpa, active window ponto zoom, e aí você vai colocar aqui igual a 10, né? Então o que ele vai fazer com isso? Ele vai tirar todo aquele zoom. Por que eu tiro todo o zoom primeiro, né? Dou aquele zoom out, deixando tudo bem longe. Porque desse jeito ele vai mostrar todas as imagens na tela e isso vai fazer com que atualize a imagem dos seus gráficos, tá? Se você fez a atualização do seu gráfico e o gráfico não estava aparecendo na tela, ele vai dar um bug e não vai ficar atualizado corretamente. Isso daqui
quando ele recua desse jeito, vai fazer com que ele acerte isso para você. E agora eu vou ajustar o zoom no tamanho que eu quero. Eu gosto de trabalhar com Active, Window.zoom igual a 100. Por quê? Com o zoom igual a 100 eu acho mais fácil de trabalhar. E aí você pode dimensionar as coisas lá no Excel para que elas funcionem no zoom tamanho 100, tá? E a partir daí que ele vai fazer isso daqui funcionar. Vou rodar ele desse jeito e aí a gente tem o nosso gráfico já num tamanho bem legal, já ficou bem proporcional aí com relação ao nosso trabalho. Se você quiser melhorar ainda mais nessas questões, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tamanho do teu gráfico lá no Excel, tá? Então, se eu melhorar essa relação agora que eu tenho entre o tamanho da minha imagem aqui no formulário e o tamanho do meu gráfico lá no Excel, né? Então, se eu vier aqui e pegar esse gráfico aqui, né, e melhorar essa relação, você vai perceber que ele vai ficar mais adequado. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui, olha, arrastar esse cara aqui para o lado, arrastar esse cara aqui para baixo, para eu poder dimensionar isso aqui melhor. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele. Não estou me preocupando em deixar isso aqui maravilhoso, perfeito, nem nada do tipo. Por quê? A gente vai fazer um projeto inteiro falando, e aí sim, com a parte estética e tudo mais. Por enquanto, eu não estou preocupado com isso. Por enquanto, eu quero que você entenda a mecânica e os bugs que estão envolvidos nessa relação, para não ter problemas aí quando você for implementar isso aqui nos seus projetos, tá? Então, eu aumentei, deixei ele um pouco mais quadrado. Ainda estou fazendo isso daqui no olho. O certo seria você pegar as proporções certinhas, né, para poder deixar ele ficar bem mais legal, tá? Mas vamos voltar lá para o formulário e vou rodar o formulário assim. Vocês vão ver que ele já melhora um pouco, já atingiu aqui um pouco mais as alturas, né? Então ele já melhora aqui também a qualidade dos textos, percebe? Então, percebe que aqui agora seria um trabalho mais braçal, né? De ajustar isso, deixar isso bonitinho, beleza? Eu não vou seguir tentando deixar esse gráfico aqui perfeito, porque é coisa que vocês já entenderam, tá? E a gente perderia muito tempo do vídeo, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer com que os botões funcionem, né? Então eu vou clicar aqui nos botões e ele vai tocar os gráficos para mim. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou vir aqui, olha, e eu vou criar, né, um index, né? Então eu estou aqui no nível do módulo, tá? Antes do primeiro private sub, e aqui eu vou criar o seguinte, private i as double, ok? Então i vai ser um número que vale aí para o meu módulo inteiro. E aí, aqui o que eu vou fazer? Antes dele chamar o ATGR, eu vou falar para ele o seguinte, olha, i é igual a 1, ok? I é igual a 1. Porque isso vai colocar o número 1 lá nessa variável que eu acabei de criar. E aqui embaixo, agora eu vou falar para ele o seguinte, né? Então, quando ele vai fazer essa atualização aqui, eu vou falar para ele o seguinte. Quando ele vai fazer aqui, olha, esse gr1, eu vou criar uma nova variável, dim gr as string, tá? E gr vai ser igual a gr underline e comercial i, né? Então, quando ele vier pela primeira vez, o i vai ser 1, então ele vai fazer exatamente esse texto, gr1. E aqui, no lugar desse texto, eu vou colocar gr, tá? E aí ele vai colocar gr ali, perfeito? Com isso, né, eu vou rodar desse jeito e ele tem que estar trazendo o mesmo gráfico lá pra gente, né? Então, o mesmo gráfico funcionou perfeitamente, mesmo trazendo pela variável, sem problemas. Ótimo. O que eu vou fazer depois disso, tá? Depois que ele fez aqui essa atualização, agora falta a mecânica dos botões, ok? Então eu vou vir aqui, olha, no BT anterior, né? Ou melhor, vou começar aqui pelo anterior mesmo, só para seguir ali minha ordem, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, o resultado do i vai depender do próprio i, né? Então, e eu quero que ele tenha ali uma estratégia de estouro, porque eu tenho só 3 gráficos, né? Então eu quero que, se ele for 1, ele vai colocar ali 2, né? Ele vai virar 2. Se ele for 2, ele vai virar 3. Se ele for 3, ele vai virar 1, ok? Então, como que isso vai funcionar? Né? Na verdade, é o anterior, ele tem que fazer o contrário. Se for 1, vira 3. Se for 3, vira 2. Se for 2, vira 1, né? Porque eu estou voltando aqui com ele. Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, select case. Então, por quê? O select case, ele me permite fazer aí um menu, né? Então, de opções. Se você fosse trabalhar com if aqui, ia dar um trabalhão. Se você for tentar incrementar, também vai te dar um trabalho maior. Por quê? Tem esse estouro, né? Então, quando ele está retornando e a pessoa clicou para retornar de novo,
o que eu vou fazer? Ele tem que virar o 3, né, para fazer o efeito, ele tem que ir para o meu último número. E quando estiver no próximo, é o efeito contrário. Quando ele estiver no 1, ele volta no último, ele volta para 1, né? Para eu poder fazer isso, gerar esse estouro, né, com ele fazendo aí um ciclo contínuo, esse cara aqui, ele é bem legal porque ele vai ficar só com 3 condições, tá? Então isso vai ficar bem bacana pra gente, ok? Então select case i, né, que é a nossa variável, e vou colocar aqui já o end select, né? E essa estratégia que a gente vai fazer aqui vale independente se você tem 3 gráficos como eu tenho ou se você tiver 50 gráficos, ele vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então o que eu vou colocar aqui, olha, vou falar para ele o seguinte, if, não, ou melhor, né, if não, case, falei de if, eu fiquei com if aqui na cabeça, case is igual, né? Então se ele for igual a 1, né, ele tem que estourar e tem que ir para o maior número, no meu caso 3, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, vou falar para ele que i é igual a 3. Então, simples assim, tá? Então, se o i veio como 1, o i vai virar 3. Beleza. Se ele for 3, ele vira 2. Se ele for 2, ele vira 3. Né? Então, case else. E aí, ou seja, qualquer outro caso, né? Então, se não for esse caso aqui, qualquer outra situação, eu vou falar para ele o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui i é igual a i menos 1, ok? Beleza? Fazendo isso, vamos rodar. E aí eu vou clicar aqui, olha. Opa. Faltou aqui um detalhe importante, né? No final. Call atgr, senão ele está mudando e não está mostrando ali no gráfico, né? Vamos rodar agora sim. Então cliquei, olha lá, mudou para outro gráfico, mudou, voltou. Então agora eu posso ficar clicando aqui e ele vai ficar girando aí esse gráfico para mim quantas vezes eu quiser. Lembrando, né, aqui a qualidade do gráfico, né, não tá legal, principalmente esse daqui, porque ele tem uma proporção diferente mesmo, porque eu não me preocupei com isso, tá bom? Mas é questão que a gente consegue melhorar bastante aí. Agora eu vou fazer o outro botão. Para fazer o outro botão, o que eu preciso? Basicamente a mesma estratégia. Então eu vou inclusive copiar isso daqui. Vou vir aqui, olha, no BT próximo, tá? E aí colei. E aí o que vai mudar? Né? Agora o estouro é o 3. Né? Então cases 3, vem para cá. E aqui eu vou colocar virar 1. Né? Case else, ele agora é i mais 1. Né? Então nessa situação ele vai estruturar isso daqui para você, fazendo com que você tenha aí os dois botões funcionando. Né? Vou salvar e vou rodar desse jeito para a gente ver o que acontece. Tá? Então, retorna e avança, tá? E também gera aí o estouro para você. E percebe que ele funciona bem rápido, né? Ele está piscando o Excel ali por conta daquela questão do zoom, né? Mas ele funciona bem rápido, ele não gera travamento no seu computador, a pessoa pode ficar brincando com isso aqui com bastante facilidade, tá? Então na aula passada a gente aprendeu, na aula passada não, né? Na aula 1 eu mostrei para vocês que dá para você colocar uma caixa de combinação e uma caixa de texto para você fazer essa mudança e também fazer a atualização. Hoje vocês estão vendo que dá para fazer como se fosse um carrossel aqui também com essa mesma estratégia, tá? Tem uma saída que eu fiz uma vez em um projeto, tá? Só para dar ideias aí para vocês. Depois eu acabei não fazendo mais. O que eu fazia? Eu diminuía um pouco essa imagem aqui, colocava outras duas imagens aqui no canto que mostravam um pedaço, né? Fazia exatamente para mostrar um pedaço do gráfico anterior, né? E colocava esse botão aqui em cima, como se fosse mostrando um pedacinho do próximo do anterior. Fica bem legal se você fizer um trabalho bacana ali para mostrar isso, ele fica bem legal. Então se eu tenho aqui 3 imagens, ele apareceu uma coisa, ou às vezes é um retângulozinho menorzinho, sabe, mostrando aqui como se fosse um zoom dele mesmo, e aí você consegue ir mudando os tamanhos, fica super legal, tem várias ideias que dá pra fazer. Eu vi uma vez um aluno, né, ele viu isso daqui, achou legal, e ele fez o seguinte, ele colocou aqui embaixo, né, eu acho que era um 5, só que dele não era gráfico, eram imagens, fotos de produtos, se não me engano. E aí ele tinha uns 5 fotos aqui embaixo, pequenininhas.
Aí conforme a pessoa ia clicando aqui na setinha, esse maior, né, ele ia mudando de foto como se tivesse fazendo igual site, sabe? Quando você está visualizando um produto num carrossel ali de uma loja, coisa do tipo, e tem as fotinhas embaixo. Então dá para fazer umas coisas bem legais assim também, conforme você vai aí desenvolvendo essa estratégia toda. Tudo bem? Beleza, galera. Gostaram dessa estratégia? Se você curtiu, se você achou legal essa estratégia aqui, deixa aqui nos comentários. Curte o nosso vídeo, isso ajuda a gente a saber que vocês estão gostando, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem vídeo novo todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, tá? Então, isso ajuda a gente a crescer e, consequentemente, conseguir trazer mais conteúdos para vocês, né? E se você tiver dúvida, deu dificuldade, não deu certo para você por algum motivo, deixa aqui nos comentários e aí eu vou fazer o possível para responder vocês. Eu sempre tento responder o mais rápido possível, mas no pior dos casos, todas as segundas-feiras, tá? Então, todas as segundas-feiras eu já reservo um horário aqui na minha agenda para olhar os comentários, tá? De todos os vídeos aqui do canal. A gente já tem quase 200 vídeos aqui no canal. Então eu pego um horário para fazer isso e responder aí as pessoas que eu não consegui responder ao longo da semana, tá? Então no máximo aí toda segunda-feira eu respondo todas as mensagens. Tudo bem? Bom, galera, o que a gente vai fazer? Qual é o nosso próximo passo? Como eu falei na aula passada, eu prometi para vocês na aula passada, a gente está numa sequência de 10 aulas, tá? Então a gente teve essas primeiras aulas aí para poder trazer algumas ideias para vocês, mostrar alguns bugs, algumas situações. Mas agora a gente vai para a parte legal. A gente vai desenvolver um projeto inteiro do zero, que eu sei que é onde vocês conseguem enxergar mais, né, e também colocar a mão na massa para fazer junto com a gente e desenvolver legal. E qual que vai ser esse projeto? A gente vai simular uma empresa, tá? E a gente vai simular uma gestão de indicadores dessa empresa, pensando na empresa toda, tá? Desde lá do estratégico, a gente vai falar do operacional, a gente vai falar do tático, né? Então, o que a gente vai fazer com relação a isso? A gente vai criar estruturas de departamentos dessa empresa, a gente vai fazer um sistema onde pode criar os departamentos da empresa. Além de criar os departamentos da empresa, a gente vai mostrar um overview, né? Ou seja, um resumo geral dessa empresa, né? Uma visão geral da empresa, com seus resultados, e a pessoa, né, vai conseguir ver os detalhes de cada departamento, chegando inclusive, né, nos processos dessa empresa, tá? Então a gente vai fazer um zoom aí que vai ficar bem legal, vai ficar super interessante, e inclusive dá aí para você implementar isso na tua empresa, se faz sentido para você, se você está querendo trabalhar com indicadores, com gestões, focando no crescimento dessa empresa. E eu reforço, se você acha interessante que a gente traga mais conteúdos falando da aplicação para o ambiente empresarial, né, que é justamente a área que eu tenho mais habilidade, que eu tenho mais conhecimento, né, minha área de formação inclusive, deixa aqui nos comentários, né, isso vai fazer com que eu consiga entender melhor os conteúdos que fazem sentido para vocês, tá? E a gente pode falar mais também sobre as abordagens, as estratégias que a gente tem usando essas ferramentas aqui para as aplicações, né? Para que você consiga trazer resultados bem legais no seu trabalho. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui depois disso? Então vamos começar aí esse projeto, tá? Então esse carinha aqui foi justamente para mostrar essa estratégia para vocês, fazer essas mudanças e a gente falar aí sobre dois dos tipos de gráfico mais comuns, que era o gráfico de barras colunas, que eu trato eles quase como se fosse um só, e o gráfico de linhas que a gente aplicou aqui, ficou super legal. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Beleza, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse meu projeto, tá? Deixar ele salvo aqui. Até vou abrir já um novo. Então eu vou abrir um projeto novo aqui. Bom, deixa eu fechar esse aqui. Abrir um projeto novo do zero para que a gente possa começar a trabalhar aí com o nosso projeto, tá? Então esse é um projeto zerado, acabei de abrir. Vou vir aqui, primeira coisa, guia de desenvolvedor tem que estar habilitada, tá? Então, eu estou entendendo que você já tem a sua guia de desenvolvedor habilitada. Se não, né, volta lá na aula 1, lá eu estou ensinando como você faz para habilitar, tudo bem? Vai vir aqui em arquivo, não se esqueça, salve o seu arquivo no formato que aceite o VBA, tá? Então, eu vou pegar aqui minha pastinha, ok? Que é justamente a pastinha série de gráficos, é aqui que eu estou salvando tudo.
Vai vir aqui, olha, ele vai colocar pasta de trabalho habilitada para macro. Não se esqueça de fazer isso, porque senão o seu projeto não vai salvar as macros, não vai salvar o código que você faz, tá? E aqui eu vou dar um nome para ela, tá? Então eu vou colocar aqui simulador KPIs, ok? Então eu vou chamar o meu projeto dessa forma. Perfeito. O que eu vou fazer aqui, né? Como sempre, eu vou criar uma guia aqui, eu vou chamar de rascunho. Sempre aconselho vocês para fazer anotações, guardar informações e coisas do tipo, tá? Uma coisa que eu dou de ideias também para os meus alunos, quando vocês estão começando, uma coisa que pega muito é a falta de ideia na hora de você fazer o projeto, para o layout, para o design dele, para conseguir deixar ele bonito, né? Conseguir pensar em algumas coisas. Uma coisa legal às vezes, dar uma pesquisada, o que você consegue encontrar aí de imagens ou de projetos ou coisas do tipo, que tenham a ver, ou que você acha interessante, ou que, sei lá, você gosta de um pedaço dele, e vai salvando aqui nessa guia de rascunho, porque isso serve para você como inspiração para esse processo criativo, digamos assim, né? Porque a gente sabe que não adianta nada, você tem um projeto maravilhoso, funciona fantástico, mas ele não é bonito, digamos assim, né? Não tem uma boa apresentação. Isso perde ali um pouco do valor do seu projeto, tá? Então, é bacana que você também crie essa habilidade de fazer projetos mais bonitos também, tá bem? Beleza, então o que eu vou fazer aqui além disso? A minha empresa ela vai ter departamentos, tá? Então eu já vou criar aqui uma outra guia que eu vou chamar de departamentos, ok? Vou lá para o VBA, então Alt F11, ele vai abrir aqui a minha interface. Vou dar um nome para essa minha planilha de departamentos, tá? Então eu vou vir aqui no F4, vou vir aqui em Name e vou chamar ela de PL Departamentos, ok? Departamentos, perfeito. Feito isso, vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, vou inserir um módulo, tá? Esse meu módulo aqui eu vou chamar ele de MD Variáveis. MD Variáveis, aqui eu vou salvar variáveis públicas do meu projeto. O que são variáveis públicas, né? São variáveis que o meu projeto inteiro pode ter acesso, tá? E eu costumo usar algumas variáveis públicas que servem para me ajudar com relação a encurtar os meus textos dentro do código, tá? Isso é uma mania que eu tenho e, enfim, eu acho que facilita a vida desse jeito, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou criar uma primeira variável, então public, né? Porque é uma variável pública, ou seja, todo mundo tem acesso a ela. Vou dar o nome dela, vai ser WD, tá? Por que WD? W vem de worksheet, né? Então é uma planilha de departamentos. Então vai ser essa planilha de departamentos aqui, para não ter que ficar escrevendo PL departamentos toda hora, tá? Então as worksheet, ok? E eu vou vir aqui, olha, AT, sub, na verdade, AT variáveis. Eu crio uma sub para atualizar essas variáveis. Eu vou falar o seguinte, olha, WD vai ser igual a PL departamentos. Por que eu estou fazendo isso assim? Né? Inclusive é assim que eu faço nos meus projetos. Se você pegar aí um projeto meu, você vai ver que tem essa módulo de variáveis e eu faço desse jeito mesmo, exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, justamente para que você possa economizar a escrita, né? Então só para isso, tá? E desse jeito você pode declarar essas variáveis uma vez só, ao invés de você ter que ficar declarando em todo o módulo depois que você for utilizar, ou em todo o evento de algum controle, tá? Então assim fica muito mais fácil, tá? Na minha opinião, beleza? Bom, beleza, então já criei ali minha guia de departamentos. O que eu vou fazer ali com esses departamentos? O que eu preciso de informação com relação a eles? Primeira coisa, eu gosto de que isso aqui tenha uma cara de títulos, né? Então eu vou vir aqui, olha, vou pintar isso aqui de azul, o azul que eu costumo usar aqui com vocês em aula, deixar aqui com fonte branca e deixar em negrito essa primeira linha inteira, porque isso aqui é só título para mim, tá bom? Eu vou colocar aqui, olha, departamentos, vamos olhar, departamentos, depois, ou seja, vai aparecer o próprio departamento ali, na verdade vai ser assim, departamento, o nome desse departamento, então, vendas, recursos humanos, engenharia e assim por diante, tá? Aí o que eu vou colocar aqui, galera? Eu vou colocar o que eu quero analisar desses departamentos, tá? Então, primeira coisa que eu quero analisar aqui é justamente como que a gente vai fazer para que esse departamento tenha resultados,
Tá? Então, porque o que eu quero analisar aqui são os resultados de cada um dos departamentos. Tá? Então, vou colocar aqui resultado. Então aqui vai vir um resultado percentual, então eu já vou mudar aqui, inclusive, clicando aqui na coluna inteira para percentual, tá? Então, até vou colocar um número ali, olha, e vou fazer o seguinte, vou colocar duas casas depois da vírgula, porque eu gosto de trabalhar percentual com duas casas depois da vírgula, tudo bem? Ótimo. O que a gente vai fazer aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte, já tenho o departamento, já tenho o resultado, né? Eu posso colocar ainda, por exemplo, né? Até vou inserir uma coluna aqui, olha. Responsável, às vezes fica legal, né? Você quer ter uma equipe ali, você quer definir o responsável daquela equipe ou coisa do tipo, então eu vou colocar aqui essa informação. Então, olha, meu departamento ele vai ser controlado aqui com 3 informações básicas ali, tá? Só que agora eu vou ter uma grande quantidade aqui de departamentos, né? Que a pessoa vai poder ir cadastrando ali aos poucos, né? E vai ter esses resultados. Só que como que eu vou calcular esses resultados, né? Como que eu vou fazer para que ele consiga controlar essas informações? Eu vou precisar que as pessoas lancem essas metas, né? Então elas lancem essas metas, vinculem as metas aos departamentos e consigam lançar os resultados dessas metas, tá? Então por isso eu vou vir aqui, olha, e vou criar uma outra guia que eu vou chamar de metas, tá? E aqui eu vou criar mesma coisa, inclusive vou pegar aqui, olha, essa linha 1, copiar a formatação dela e vou colar aqui, tá? E aí eu vou falar para ele o seguinte, primeiro detalhe que eu preciso é a meta em si, depois segundo detalhe que eu preciso, né, é qual é o departamento que ela é vinculada, né? Depois eu preciso ali de um período, né, de uma data em que a gente está lançando essas informações para eu lançar o resultado corretamente, né? Então vai ter aqui, até melhor, né, o responsável, daí da meta, não do departamento, né? Vou precisar ali então do período e vou precisar, deixa eu atualizar aqui, então o responsável, o período e o resultado, ok? Então basicamente essas são aí as contas, as informações que eu quero coletar aí desses meus dados, tá? O que a gente vai fazer aqui? Então a pessoa veio aqui, criou o departamento, ele vai pegar aqui as metas para serem armazenadas, né? E vai precisar apresentar essas metas em algum lugar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, olha, e vou colocar para que elas apareçam, né? Para que essas metas aqui apareçam numa estrutura mais apta ali, digamos assim, ou seja, mais fácil ali para a gente trabalhar, tá? Então, para isso, depois eu vou fazer um filtro avançado aqui, lançando essas informações, mas por enquanto, isso aqui já vai resolver o nosso trabalho, tá bom? Beleza, o que eu vou fazer aqui então? Agora, vamos lá para o VBA, vou criar aqui um formulário, tá? Então, um user form, vou dar um tamanho aqui para esse meu user form, ok? Eu acredito, inclusive, que se eu colocar aqui para minha tela, para o meu computador e tudo mais, tá? Estou vindo aqui, olha, na altura dele eu vou colocar aqui 600 e na largura eu vou colocar 1020, tá? Vamos rodar para ver o tamanho que ele ficou. 600 ficou muito grande, mas 1020 ficou legal, né? Já pegou quase que a tela inteira ali. Então deixa eu mudar esse 600. Vou colocar aqui 550, por exemplo. Então ele já vai ficar bem legal ali pra gente, tá? Já vai ter uma cara bem interessante. Então, ótimo. Percebe que eu não tive tanto cuidado aqui. Se vocês tem vídeo aqui no canal falando para você como você faz para fazer ele ficar em tela inteira sem precisar criar APIs, tá? Eu sei que uma coisa que muita gente quer é colocar aqueles botãozinhos, né, de maximizar, minimizar, coisas do tipo. Dá para fazer isso no VBA? Dá um trabalhão. Tem que ter uma API inteira feita para isso, tá? Então, para ser bem sincero, nem nos meus projetos eu uso isso, porque tem que ter um projeto gigante só para isso. Tem gente que disponibiliza esses projetos já prontos aí na internet, tá? Então, às vezes funciona. Eu não gosto de pegar projeto pronto de outras pessoas e depois vender isso. Eu acho que isso não é muito certo. Então, por isso eu não faço isso e também não uso códigos de outras pessoas aqui no YouTube, tá? Mas tem gente que
posta esse tipo de coisa já pronto, porque é um trabalhão realmente você criar uma API para fazer isso. Tem muitos trabalhos que você precisa fazer ali para que isso funcione corretamente. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre como você pode fazer para ter tela cheia, né? Então, para você fazer tela cheia sem ter os botões aqui, ajustado para a tela já do computador da pessoa, do seu cliente, tá? Esse fica legal. E ele funciona legal, já posiciona todos os botões certinho, não importa qual formulário você tem. Eu ensinei vocês a fazer um módulo. Vai lá, eu vou deixar o link aqui para vocês, justamente para você poder ir lá e poder assistir, que é bem legal, tá? Beleza. O que a gente vai fazer então? Dentro desse user form, que agora já está um tamanho legal, eu vou começar a formatá-lo. Né? Então, a primeira coisa, sempre dá nome para o user form. Eu vou chamar de FR Sistema, tá? Depois disso, eu vou tirar esse caption aqui, que eu odeio esse caption, tá? Então, tirei, perfeito, deixei limpo, já sumiu dali. Terceira coisa, eu vou trocar o backcolor para branco, tá? Eu vou usar ali um fundo branco para os meus indicadores, porque ele tem uma cara mais profissional ali, normalmente, para você trabalhar com questão de indicadores, coisas do tipo, tá? E também fica mais claro ali para a pessoa visualizar. Em algumas situações a gente usa cores diferentes, pensando aí no projeto, na cara da empresa. Mas como eu não estou falando de nenhuma empresa específica, aqui eu vou usar o branco como uma cor mais neutra, tá? Eu vou já aproveitar também, vou vir aqui em fonte, vou mudar a minha fonte, ele vai carregar aqui um pouquinho, porque é a primeira vez que eu estou abrindo essa ferramenta hoje. E aí eu vou colocar aqui, né, o Manscript, que é a fonte que eu gosto de utilizar, tamanho 10, tá? Então todos os controles que eu colocar aqui agora já vão sair nessa fonte, o que facilita a minha vida. Perfeito? Aí o que eu quero fazer aqui então, galera? Primeira coisa aqui é um truque legal que funciona bem interessante. Depois eu vou colocar uma foto aqui no fundo e tudo mais para ficar mais legal, tá? Mas primeiro detalhe que eu quero fazer é o seguinte: eu quero pegar e criar um botão, né, para mostrar ou não um menu ali de trabalho, tudo bem? Então eu vou vir aqui, eu vou criar um botão de comando. Então lá está o meu botão de comando, tá? Vou minimizar ele aqui, ok? Vou deixar ele quadradinho. Percebe que ficou bem parecido com o botão lá do nosso outro controle, né? Inclusive depois a gente vai colocar ícone nele e tudo mais, do mesmo jeito que a gente fez lá no outro, tá? Eu também vou vir aqui, olha, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um quadro aqui, tá? Então um frame e um botão de comando, tá? E aí eu vou deixar ele aqui com uma largura, por enquanto uma largura qualquer, e eu vou dar uma determinada altura aqui para ele. Perfeito? Ótimo, então tenho aí dois elementos bem legais. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero que esse quadro, né, que eu vou dar nome para ele aqui, olha, o BT vai ser o BT menu. Eu já mostrei aqui no canal outras estratégias de menu também, tá? Essa daqui é uma diferente aí, né? Uma estratégia diferente que fica um pouco legal. Tirei o caption ali do botão. Eu vou vir aqui no frame, tá? Vou chamar de FR menu. Então ali vão estar as opções, né, de trabalho desse meu projeto. Aqui o caption eu vou tirar, tá? Então eu tirei o caption. Ele tem, né, aqui o estilo dele, né, esse efeito especial. Ele tá com essa linhazinha contornando. Eu não quero isso, tá? Então eu vou deixar ele aqui como flat, ok? Você pode testar em outras estratégias, como por exemplo o Raised, né, que dá essa ideia aqui como se estivesse por cima. Até se bobear, eu acho que o Raised aqui vai ficar legal para esse projeto. Então eu vou deixar o Raised mesmo. Mas tem o Bump, né, que ele dá uma ideia ali, sei lá, um pouco parecida com o Raised ali de efeito, né? Você tem o Sunken, que é como se estivesse para dentro. Eu não vejo muita diferença no visual mesmo dele, tá? Mas eu vou deixar aqui o Raised, que eu acho que vai ficar legal. Beleza, então se eu rodar o formulário assim, ele tem um quadro aqui e tem um botão lá. Até aí, nada de novidade pra gente, certo? Bom, o que eu quero fazer, galera? Primeira mecânica que a gente vai fazer nesse caso. Esse carinha aqui, ele vai ter uma largura específica, tá? Então, ele vai ter uma largura que eu vou deixar ele aqui, ó, alinhado com o botão, ok? Então, se eu for analisar, ele ficou aqui, olha, com uma largura, né, um width de 30, tá? Então essa vai ser a largura quando ele estiver fechado. E aqui no user form, eu vou falar o seguinte, olha. Eu vim aqui no user form initialize. Você pode escrever aqui ou selecionar aqui initialize, tá?
Então, user form initialize, eu vou colocar aqui, olha, um if me, né, que é onde eu vou colocar os controles, aí a configuração inicial desses controles, and with. Começar aqui só com a cor, né? E para fazer as cores, eu preciso de um módulo para usar as cores aí que eu quero no meu projeto, tá? Então, eu vou vir aqui, inserir os módulos, um módulo, né? Vou chamar ele de md cor, ok? E aqui eu vou chamar a variável de cor, então public. E eu vou deixar algumas cores aqui que podem ser interessantes ao longo do projeto, tá? Então, eu vou começar aqui com public azul, as double, né? Então, eu vou colocar o nome literal das cores aqui que eu quero, tá? Public, e eles são double porque ele vai virar um código numérico dessas cores, tá? Verde, as double, public, vermelho, as double, public, cinza, as double, ok? Perfeito. Aí fazendo isso, galera, até melhora. Eu nem vou usar o azul, nada. Eu uso sempre azul aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Vou chamar aqui de cinza claro. E aqui, public, cinza escuro, as double. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou atualizar essas cores, né? Então, vou chamar uma sub at cores. E aí eu vou dar os códigos dessas cores, tá? Então, verde vai ser igual ao RGB, tá? Lembrando, o código RGB você pode pegar para qualquer cor aí que você quiser, tá? Eu vou usar aqui o próprio Excel para definir essas cores aqui para mim, né? Então, eu já vou deixar aqui todo mundo, né? Então, são 4 cores que eu defini até agora, 2, 3, 4. Vou pegar aqui o nome das cores e vou colar aqui embaixo, tá? Então, para atualizar o RGB de cada uma das cores. O cinza claro, eu já sei qual que eu quero usar, que é o 150, 150, 150. Que esse daqui é um código RGB que eu uso sempre, então vai ser ele mesmo. O vermelho eu também já sei qual que eu vou usar, que vai ser o 255.00, tá? Então esses dois aqui são cores que eu já conheço, que eu já tenho escolhidas. Essas duas aqui eu vou lá escolher. Então eu vim aqui no Excel, eu vou usar daqui mesmo porque eu não estou seguindo um logo ou coisa do tipo, tá? E o que eu vou fazer aqui? Então o verde, eu quero usar esse verdão aqui, por exemplo, tá? Então eu vou pintar uma célula com ele e o cinza escuro, eu estou pensando no cinza ali mais, talvez esse daqui ficou legal, vai ficar bacana, dá um contraste legal lá com o branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, depois que eu pintei a célula, vou vir aqui, olha, em mais cores, também poderia ter pego qualquer cor daqui, tá? Então eu escolhi aquelas ali mesmo, mas poderia ter pego qualquer cor que você quiser. Vou pegar o código dele, 64, 64, 64, né? Então o cinza é isso. Vou vir aqui no cinza escuro, 64, 64, 64. Perfeito. Agora falta do verde. Então, vou lá ver, selecionei a célula, veio mais cores aqui, 55, 86, 35. Né? Então, 55, 86, 35. Tá? Então, isso daqui vai atualizar ali essas cores pra gente. Feito isso, vou vir aqui no meu user form, antes ali do if me, eu vou atualizar essas cores. Tá? Então, eu vou chamar call md variáveis.at variáveis. Então isso aqui vai atualizar aquelas variáveis que a gente criou, que são o nome das planilhas em si. E depois call md cor.at cores. Isso aqui vai criar essas cores pra gente. E agora eu posso falar para o seguinte, .fr menu.backcolor vai ser igual a md cores, cor, né, ponto cinza escuro, tá? Então isso aqui vai criar essas cores ali pra gente. Vou rodar aqui com F5, opa, deixa eu ver aqui o que eu escrevi de errado, tá? mdcor.cinza escuro, vamos rodar aqui com calma e ver o que ele tá dando problema ali. Foi aqui nas variáveis, PL departamentos, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar isso aqui, Ctrl C, e deixa eu colar aqui, que provavelmente eu só digitei alguma coisa de errado ali. WD igual a PM departamentos, já vou aproveitar aqui também, public, tá, esqueci do set ali, né? WM as worksheet, já aproveitando que eu já esqueci aqui mesmo, né? Então set WD set WM igual a PL menos metas.
Pronto. Tá, então agora ele vai rodar bonitinho. F5. Opa. Objeto, método aleatório. Tá. Esqueci de trocar o nome aqui, desculpem pessoal. PL metas. Ok. Nome aqui, deixa eu parar a execução. Vem pra cá. PL metas. Percebe que às vezes a gente dá umas bugadas aqui, tá galera? Eu sempre programo junto com vocês, então isso acontece, tudo bem? Peço desculpas aí pela falta de atenção. Mas o que ele reclamou aqui, tá? Pra ficar claro pra todo mundo. Primeiro, eu tinha esquecido de colocar aqui o set, né? Coloquei só WD igual. Aí eu aproveitei para já criar aqui a segunda variável para a nossa planilha de metas, né? Então eu já adicionei ela aqui. Só que o que eu fiz? Eu coloquei PL metas aqui, mas tinha esquecido de colocar o nome lá, né? Então por isso ele não estava encontrando, tá bom? Então foram esses dois erros aí que eu cometi, tá? Então rodei, ele já ficou cinza ali, tá? O que eu quero fazer? Eu quero que clicar nesse botão e ele aumente esse menu, tá? Então eu quero que toda vez que eu clique no botão ele aumente o menu, tá? Então eu vou pegar aqui a largura que eu quero real agora do meu menu, tá? Então como que eu vou fazer isso? Ele já está fazendo aqui com FR, fique ali com o backcolor de tanto, né? Eu vou fazer o seguinte, olha, ponto FR menu ponto width é igual a 30, que é a largura ali que a gente viu que ficou legal, né? Que vai ficar alinhadinho com o botão e tudo mais. E aí o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou aumentar isso aqui para o tamanho que eu quero de verdade, tá? Então eu vou usar mais ou menos até aqui, ó. Então quando a pessoa, vamos ver o width que ficou, né? O width dele ficou 168, tá? Eu vou colocar aqui como 200 talvez, ok? Só para usar um número mais redondo ali, tá? Então quando a pessoa clicar aqui, eu quero que ele vire 200. Então eu vou vir aqui no botão, né? Então BT menu, e dentro do evento clique do botão eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um if me para dar foco no próprio formulário, porque tudo que eu vou mexer está dentro do formulário, né? Então end with, e eu vou dizer para ele então a largura que eu quero ali para esses casos, tá? Mas só quando ele estiver recolhido. Então if ponto fr menu ponto width, né? É igual a 30. Então eu vou deixar aqui um end if, certo? E aí o que eu vou fazer nessa situação? Se ele está com 30 e eu quero aumentar para 200, então ponto, né, fr menu ponto width vai ser igual a 200, ok? E eu quero que aquele botão ele avance também para a posição ali correta. Então eu falo para o seguinte, olha, ponto bt menu ponto left, né, que é a esquerda daquele menu, né, vai ser igual. E aí eu vou reposicionar ele. Vou colocar ele aqui em 170 ali, ele deve já dar certo pra gente, tá? Feito isso, né, aí eu vou tratar agora o caso contrário, que é o else. Quer dizer, ou seja, se ele já tiver avançado, a pessoa clicar naquele botão. Então eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele posicione nessa informação. Então ponto fr menu vai ser igual ponto width, né? Vai ser igual a 30, recuando, e o ponto bt menu ponto left vai ser igual a 0, né? Que vai encostar ele lá de volta. Então fazendo isso aqui ele vai movimentar aí já certinho para você. Vamos testar. Então eu vou rodar, ele apareceu ali para mim, cliquei, avançou, cliquei, retornou. E aí você vai colocar os controles todos aqui dentro, né? E isso vai ser legal pra gente, tá? Então, essa é uma estratégia de menu aí que funciona bem legal e a pessoa vai poder ficar recolhendo ou mostrando isso daqui já com os seus controles todos ali na tela, né? Então isso vai ficar bem bacana pra gente, tudo bem? Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse começo do nosso projeto aqui, né? Ele tem uma estratégia um pouquinho diferente com relação a essa questão de menu, porque vai ficar um pouquinho, vão ter uns dados ali já preenchidos pra gente, né? Vai ter uns cards ali já preenchidos pra gente, tá? Espero realmente que vocês estejam gostando. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando, se gostaram, se não gostaram, né? Isso ajuda a gente a entender e direcionar melhor. Galera, espero vocês no nosso próximo vídeo.